Boa tarde, André. Oi, Primeiramente, Lucas. então, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, para gravar esse vídeo, que nós vamos falar um pouquinho a respeito do teletrabalho, tá? Mas, assim, primeiramente, eu quero que tu se apresente, né, para nós e conte um pouco do que tu faz na CETEC, conte um pouco do teu trabalho na empresa. Tá legal. Então, eu sou Andréa, cheguei na Ceitec faz pouco tempo, né? Estou trabalhando ali desde setembro, sou advogada, trabalho na análise de processos, nós temos umas demandas de várias áreas, mas em especial eu tenho trabalhado muito com o setor, com o tema das licitações, né? Licitações, compras, aquisições em geral, né? Que é um tema muito caro a todos os setores, né? E necessário para a vida da empresa. Eu tenho trabalhado fundamentalmente nessa área. Gosto bastante. Beleza. André, e como é que está sendo, então, essa experiência do teletrabalho, que a gente foi pego meio que de surpresa, assim, né? Não deu muito tempo para a gente se adaptar. Queria saber como é que tu tá se adaptando, então, ao teletrabalho. Pois então, Lucas, eu estava pensando sobre isso, né? São várias novas rotinas, né? E como a gente sofreu essa ruptura da forma de trabalho presencial para o teletrabalho, não foi muito simples a adaptação, porque nós não estávamos preparados para isso. Por exemplo, eu costumo trabalhar muito com processos. Os processos vêm de forma física. Então, eu não tenho mais o papel para trabalhar. E a nossa forma de digitalizar os processos, ela segue uma outra ordem, que não pensa numa possibilidade de teletrabalho ainda, né? Como isso não tinha sido implementado. Então, alguns ajustes estão sendo necessários, mas eu estou gostando bastante, acho uma experiência nova e acho que a gente vai ter que aprender com essa experiência porque ela veio para ficar, né? É o que me parece. Acho que a gente vai ter que aprimorar os processos para poder viver mais em teletrabalho do que no trabalho presencial. Estou pensando Exatamente, isso. eu acho até que a gente vai se adaptar a mais assim a possíveis novidades que apareçam, né? A gente vai ter que estar preparado para tudo, trabalhar em casa, trabalhar no coworking, trabalhar na empresa. Então a gente vai entender se adaptar melhor, né, a esses modos de trabalho, depois Eu penso, dessa novidade. eu penso que sim, Lucas. E uma das reflexões que eu tenho feito, que eu tenho achado interessante, né, é sobre a nossa rigidez, né? A nossa rigidez em relação à vida no sentido mais complexo, mas em relação ao trabalho. Então, a gente tem muita dificuldade de pensá-lo de formas distintas e elas podem ser bastante mais eficientes. Eu tenho tido uma experiência muito feliz com o teletrabalho. Tenho me descoberto, me parece, como alguém que tem desenvolvidas algumas habilidades que permitem a atividade. Acho que tem algumas circunstâncias também que facilitam o meu exercício de atividade em casa. Eu vivo sozinha, então acho que isso é um elemento Ajuda, ajuda. facilitador para o processo, né? Desde que algumas pessoas tenham tido um pouco de dificuldade por conta das suas estruturas familiares, né? Filhos, marido, né? Isso, Então, filho pequeno, acho que eu vejo que muita gente reclamando que é mais complicado. isso, e os filhos na escola, e os filhos que acham que, como os pais estão em casa, estão disponíveis e estão trabalhando, né? Ordenar essas rotinas de outras pessoas, eu acho que talvez dificulte um pouco. Como eu tenho que tratar exclusivamente da minha rotina, acho que eu largo numa vantagem aí bastante, Verdade. sabe? Que tem me ajudado. Mas eu procurei, num primeiro momento, apesar de falar da rigidez, né, que ela precisa ser pensada, eu precisei de um pouco da rotina anterior, né, do trabalho presencial. Então, eu comecei acordando mais ou menos no mesmo horário que eu acordava, escolhendo na véspera a roupa que eu ia vestir, de tratar de atividades de pijama de jeito algum. Então, acordava, botava uma roupinha, saía da cama, né? Não vou trabalhar na cama, vou trabalhar num lugar próprio, cuidando um pouco dos aspectos da ergonomia, como sentar, uma cadeira mais confortável, uma mesa própria, luminosidade. E assim eu comecei organizando o meu trabalho. Preparava o café, o chimarrão, e aí entrava em ação, né? Abria os e-mails.
Então, foi funcionando. Eu procurei também manter um horário para o trabalho, fazer um intervalo, tenho tentado fazer um intervalo de 1 hora e meia, mais ou menos no mesmo horário, meio-dia, meia hora. Me dei por conta de uma coisa que é distinta, é que a comida não fica pronta sozinha, né? Eu preciso fazer. Verdade. Não adianta no horário do intervalo não ter comida pronta. Então, a rotina é preparar alguma coisa, deixar alguma coisa mais ou menos organizada à noite, finalizar naquele intervalo também, para não passar a tarde inteira cozinhando, né? Aí volto no turno da tarde para seguir as atividades, né? Então, está funcionando, está bacana, está bacana. Não, excelente. André, então o nosso RH disponibilizou uma série de cursos recentemente, até a gente publicou no nosso site, mandou por comunicado para os colaboradores. Então, foram várias entidades aí, a ENAP, a FGV, entre outros, que disponibilizaram cursos gratuitos, justamente pensando nesse período, né, de pessoas em quarentena. Eu queria saber como é que foi a tua experiência. O Fernando passou que você fez um curso e que foi interessante, assim, que foi até melhor do que tu esperava. Queria que tu me contasse um pouco, então, como é que foi essa tua experiência. Pois então, Lucas, tu sabes que eu comecei a atividade do curso, foi uma das primeiras atividades no teletrabalho. Como a gente já conversou, houve uma necessidade de alguns ajustes. Então, nos primeiros momentos, não sei se foi um dia e meio, eu fiquei um pouco sem atividade, né? E nesse momento parece que ter atividade é uma das coisas mais saudáveis também, né? E aí eu digo, bom, então eu vou lá procurar um curso. E aí encontrei um curso bem importante de um tema que a gente tem tratado na empresa, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a ENAP disponibilizou um curso muito bacana, de 10 horas, recomendo, de muita qualidade. E eu fui fazer esse curso. E foi muito positivo. A qualidade, os painelistas, a dinâmica, os exercícios. Eu saí da experiência deste curso específico muito feliz. A ENAP é uma plataforma excelente, há outros cursos de ótima qualidade, mas esse me surpreendeu bastante porque eu acho que foi um dos melhores dos que eu já tinha experimentado nessa plataforma. Muito boa Ótimo. experiência. Então tu recomenda aí para o pessoal que está pensando em fazer, que ainda não entrou, né? Porque é um rol vasto de cursos lá, que, pelo que eu vi, são mais de 30, 40 cursos, né? Então vale a pena. Vale a pena. E tem várias áreas, né? Então, às vezes, eu vou fazer propaganda da área das licitações, né? Mas todo mundo mexe com licitação de algum Isso, jeito. eu acho que no fim da empresa ali, por mais que seja da área técnica, a área que for, tu acaba tendo contato com alguma compra, alguma aquisição, né? Então, eu acho que essa é um dos cursos gerais. É um processo, né? Então, quanto mais a gente compreende esse processo, mais simples fica de enfrentar, né? As pessoas têm alguns, como posso dizer de uma forma mais carinhosa, um pouco de preconceito com licitação. Meu Deus, tem que licitar. Sim, é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo, gente. Faz sentido. Licitação faz sentido para o Estado. O Estado precisa da licitação. E conhecer o processo licitatório facilita aquele que não é a pessoa que trabalha no seu trato cotidiano. Recomendo cursos de licitações na plataforma Denap. Vai ser bom. Ótimo, André. Muito, muito bom. Seguinte, então, eu vou finalizar essa entrevista então contigo. No fim, acabou parecendo, foi um bate-papo, né? Agradecer a tua disponibilidade e dizer que a gente vai publicar, então, no nosso site e passar para os nossos colaboradores também, que estão, a grande maioria também passando por esse período diferente, então, que é esse período de teletrabalho. Espero que todos estejam passando tão bem quanto tu, assim que a adaptação tenha sido. Tá joia? Muito obrigada. Muito obrigado, André. Até mais. Tchau.